Nós vamos continuar a falar sobre o mesmo tema, a ética e a igreja. E em Lucas 9, versículo 55, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: Vós não sabeis de que espírito sois. Ele disse isso aos irmãos Tiago e João, que quando perceberam que uma aldeia de Samaria se recusava a permitir a passagem de Jesus, perguntaram-lhe se ele gostaria que pedissem ao Pai que mandasse fogo do céu para destruir aquela vila. Jesus explicou que o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-los. Jesus estava ensinando ética aos seus discípulos. O que eles sugeriram não combinava com o caráter da obra, da pessoa e da natureza de Cristo. Para falar sobre a relação entre a igreja e a ética, temos de entender o que é a igreja. A igreja é a comunhão dos seres humanos que receberam a mesma revelação que Pedro e que, portanto, adora a Jesus como Deus. Porque a revelação que Pedro recebeu foi a de que Cristo é o Filho do Deus vivo, portanto é Deus. Adorar a Cristo é proclamá-lo, porque Ele é Deus, e Deus a gente adora. Ele é a encarnação da virtude de Deus. Imitar Jesus de Nazaré é participar desse ato de adoração. Porque o João diz que quem diz estar em Jesus tem de andar como ele andou. E o Paulo disse de si mesmo que ele era um imitador de Cristo e que nós deveríamos seguir o seu exemplo. Também temos de nos lembrar que quando João estava nas regiões celestes, chorando porque não havia quem pudesse tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, um ancião apontou para ele o leão da tribo de Judá. Porém, tudo que João conseguiu ver foi o cordeiro que foi morto. O céu pode falar do leão, porém a gente só vê o cordeiro. Se temos de imitar alguém, só podemos fazer isso em relação a alguém com quem a gente conviveu ou que a gente pôde observar. E a gente vê o cordeiro. Portanto, só dá para imitar o cordeiro. A espiritualidade cristã não é a do leão, mas a do cordeiro. Isso deveria influenciar a nossa liturgia, de modo que todas as nossas músicas, como os demais movimentos litúrgicos, deviam nos mostrar o Cordeiro, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, mostrá-lo em sua devoção ao Pai e serviço aos homens. Vocês já se deram conta de quantas músicas nós cantamos enfatizando a primeira pessoa do singular? Eu. Onde está o nós? Quando vamos aprender a nos ver a partir da comunidade? E tem mais, a igreja também está identificada com o reino de Deus. A igreja é o povo do reino, o povo que vive o reino e que sinaliza o reino. Ser ético, então, para a igreja, é ser coerente com a história em meio à sociedade, com a complexidade de sua natureza e finalidade, ou seja, solidariedade, devoção, fraternidade. Em que músicas, leituras e orações nosso compromisso como povo do reino aparece? Nós precisamos repensar isso. A ética começa na liturgia, na forma como nós apresentamos o nosso culto a Deus. A gente é ético no contexto onde a gente vive. O nosso contexto é o Brasil, país de contrastes perversos, uma das maiores economias e um dos piores índices de distribuição dessa riqueza. Uma tecnologia desenvolvida ao lado dos piores índices de alfabetização e de aquisição de cultura. Uma das arquiteturas mais reconhecidas e respeitadas ao lado de um dos maiores índices de déficit habitacional e de submoradias. Um dos maiores territórios do planeta com as terras mais férteis ao lado dos piores índices de distribuição de terra. Uma das mais eficazes agriculturas ao lado da fome e da subnutrição. Uma medicina das mais desenvolvidas
ao lado de índices estarrecedores de mortalidade infantil. Uma das legislações mais avançadas na área dos direitos humanos, ao lado de graves índices de violência contra a mulher, abuso de crianças e adolescentes e prática de tortura. Um dos códigos penais de maior senso humanitário, ao lado de um sistema carcerário mais aviltante e degradante da história. Uma das democracias raciais mais celebradas, ao lado de um racismo pérfido, pois sutil, não confessado e disfarçado de problema socioeconômico, onde o negro, cantado em prosa e versa, não consegue ser cidadão e está condenado à pobreza e à ignorância. Uma das constituições mais avançadas, ao lado dos piores e mais corruptos políticos encontrados numa nação classificada entre as modernas. Um dos sistemas de votação mais avançados, ao lado de um processo eleitoral marcado pela preponderância do poder econômico e por vícios que perpetuam no poder uma caça de caudilhos. Sistema onde se tem obrigação do voto, mas não se tem direito de veto. Onde o eleito pelo povo transforma o mandato em patrimônio pessoal e fonte de riqueza. Uma cultura marcada pela criatividade, ao lado de um mercado cultural colonizado e empobrecedor. Um dos povos que mais confessam a existência de Deus, ao lado de uma vergonhosa manipulação religiosa e arraigadas práticas de superstição que o tornam prisioneiro de forças malignas. O que significa agir de forma coerente à nossa natureza e finalidade de serviço, de honra a Deus, de solidariedade, de fraternidade, num contexto desse? Nós precisamos mudar a perspectiva da igreja. A face mais visível da igreja, e aparentemente a que até então era tida como a que mais crescia, ao invés de denunciar a injustiça social e propor viver uma economia solidária, passou a pregar uma teologia que sustenta a desigualdade, ao afirmar que a riqueza deveria ser o alvo do crente e que o caminho é a fé atestada pelo nível de contribuição e pela capacidade de arbitrar por decreto sobre o que Deus deve fazer. Como Paulo falou de Pedro, mandando Jesus. Ao invés de denunciar a miséria e a dívida do Estado para com os excluídos, passou a denunciar a provável pequena fé dos desgraçados. Ao invés de socorrer aos enfermos enquanto denunciava o descaso, começou a pregoar uma cura instantânea para aqueles que, com um certo tipo de fé, frequentarem o ministério certo. Ao invés de combater o racismo, passou a estigmatizar como maligna tudo que se relaciona com a cultura negra, como se o demônio fosse negro e, portanto, Deus branco. E tudo que fosse negro fosse do demônio. Ao invés de denunciar a corrupção, passou a fazer negociatas com sórdidos representantes da camarilha que mantém o país no subdesenvolvimento moral, no subdesenvolvimento social, assim como a participar, sem restrições, do jogo político, caçando o direito político de suas ovelhas pelo constrangimento, para que votem nos candidatos escolhidos pelos líderes. Líderes que, ao invés de praticarem um serviço para que se forme uma comunidade, tornaram-se caudilhos que se locupletam às custas da boa-fé de gente que apenas queria Deus. Líderes que se escondem em títulos pomposos enquanto transformam a igreja numa cultura de massas fácil de manobrar. Ao invés de pregar a graça que foi de modo abundante derramada através de Cristo, passou a demandar sacrifícios acompanhados de doações cada vez mais constrangedoras e constrangidas para que o fiel se tornasse apto para receber a bênção desejada. Ao invés de promover a mansa espiritualidade do cordeiro, promoveram a esquizofrênica espiritualidade do leão. Uma igreja que tenta transformar em já o ainda não do reino, enquanto transforma o já do reino em nunca. Ao invés de viver, sinalizar e anunciar o reino de Deus, passaram a caçar os principados e potestades nas regiões celestiais, ora localizando e derrubando seus postes ídolos, ora ungindo de alguma forma criativa a cidade,
inaugurando o que James Houston chamou de evangelização cósmica. Ao invés de fomentar o surgimento da comunidade do reino, importou modelos de agrupamento que aumentam a produtividade da igreja na promoção do crescimento numérico, que passou a ser aval da bênção divina. Ao invés de pregar e praticar a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição sobre todos os agentes do mal, passou de um lado a pregar uma teologia que mais infunde medo do que fé, e de outro lado a umbandizar as igrejas. Nós precisamos rever a nossa ética. A ética é a coerência entre o meio e o fim. Nós não podemos imitar outro Jesus, senão aquele que andou entre nós. Numa época em que a igreja brasileira está escolhendo inimigos para enfrentar, nós precisamos repensar a igreja e começar a escolher pés para lavar. Que Deus nos abençoe.